Bem-vindos a MAD Brasil! E aí, galera? Hoje tivemos essa Assembleia de Sócios do Real Madrid e eu vou fazer aqui um resumão do que aconteceu, do que o Florentino falou nessa Assembleia de Sócios. Temos que falar do Santiago Bernabéu, Superliga, esse novo modelo de reorganização societária que o Real Madrid está planejando e, claro, também a bola de ouro. Todo mundo quer saber sobre isso, galera. Eu vou comentar tudo aqui pra vocês neste vídeo, então vem comigo. Pois é, gente, essa assembleia, como sempre, começa com esse vídeo institucional do Real Madrid, que é muito emocionante de se ver, porque ele relembra as últimas conquistas dos últimos anos do Real Madrid, do último ano, né, precisamente, do Real Madrid. Real Madrid conquistou só com o time masculino de futebol Champions League, Copa do Rei, Liga e a Supercopa da Europa. Olha, gente, realmente foi um grande ano para o nosso Real Madrid. Também o time de basquete, teve um vídeo sobre o time de basquete também que conquistou grandes coisas. E o time feminino que algum dia a gente espera que também conquiste coisas e a gente possa ver os títulos deles aí sendo apresentados aí para todos os sócios do Real Madrid, né, gente? E para resumir toda essa coisa assim mais esportiva, o Real Madrid entre basquete e futebol tiveram aí nos últimos 10 anos, ele relembra, ganharam 56 títulos entre o basquete e o time principal do Real Madrid, que é uma barbaridade, gente. Olha, esse é o meu Real Madrid, tá? Vamos começar logo sobre os assuntos que mais chamam a atenção, que o Florentino fala sobre o Santiago Bernabéu. Ele critica informações falsas que falam dessa licença, que o Real Madrid não tem licença esportiva, que está vencida. É verdade que nos últimos meses saíram algumas informações falsas sobre isso e ele criticou de forma aí muito veemente essas pessoas que estão soltando essas informações fake news, tá? E ele fala também sobre a questão do Santiago Bernabéu, o que representa o show. Já comentei aqui pra você naquele vídeo que eu falei que o Real Madrid pode se transformar talvez numa SAF. Eu explico, né, que os shows hoje representam só 1% do que são os lucros do Real Madrid. Então ele fala, os lucros vêm do futebol. Não é que o Real Madrid ganha dinheiro com, né, os shows que vão ter. É um serviço que o Real Madrid dá, não é um negócio. Mas ele fala que, claro, o Real Madrid a gente sabe que é uma entidade importante, tanto para Madrid, para a cidade de Madrid, como para a Espanha e como para o Real Madrid. É um benefício que os shows podem beneficiar a todos. Então, Florentino Pérez fala que ele vai estar à disposição da Prefeitura de Madrid para poder tentar corrigir todos os problemas que possam ter relacionados com, né, o que a gente já sabe, aquela questão dos barulhos, né, que saem dos shows do Real Madrid, que estão incomodando tanto a vizinhança aí que está perto do Santiago Bernabéu. O Florentino não fala de uma solução para o Santiago Bernabéu. Temos também a polêmica, ele não comenta ainda, não sei se vai ter... É verdade que nessa Assembleia, gente, os sócios agora vão ter um momento onde eles vão fazer as perguntas pertinentes sobre dúvidas que ficaram do que o Florentino falou. E a gente não tem ainda uma solução para, né, a questão do Santiago Bernabéu e também saber um pouco do que aconteceu com aquele Sky Bar. A gente já sabe que o Santiago Bernabéu abriram já alguns bares, como Porta 57, o bar da cervejaria Mal, e realmente são um desses restaurantes que abriram no Santiago Bernabéu, mas o Sky Bar, que era, acho que a pérola de ouro do Real Madrid, aí tivemos uma polêmica que saiu a notícia essa semana de que é uma empresa que tem sérios problemas, né, de contabilidade, a empresa faliu, e ficou aí enrolando o Real Madrid de que ia inaugurar, e ficou postergando, no final das contas agora o Real Madrid tem um problema com esse Sky Bar e a gente também quer saber qual é a solução para isso. É verdade que essa Assembleia tivemos algumas questões que o Florentino falou e não teve uma solução realmente já exposta, né, talvez com os sócios agora vão poder tratar um pouco melhor essa questão, né, gente. Sobre a situação do futebol e a Superliga, Florentino volta a lembrar que ele considera que a situação do futebol está deteriorada. O problema das grandes ligas aqui da Europa também tem um problema muito grande com os direitos de imagem, direitos, né, audiovisuais das grandes ligas. Ele relembra que fizeram um leilão, digamos uma licitação de direitos da Liga Italiana que saiu
a que ganhou o valor menor do esperado. A situação da Liga da Alemanha igual, até mesmo a Justiça pediu repetir que as licitações fossem refeitas por ordem judicial. A gente já viu o caso da Liga Francesa, gente, que é um dos casos que eu acho mais se assemelham à Liga da Espanha. Olha, falaram que eles poderiam ganhar, os clubes, né, os times, pelos direitos, né, de imagem, mais de 1.000 milhões, ou seja, 1 bilhão de euros na temporada passada, mas eles só ganharam metade desse dinheiro, e que tem a CVC, né, esse fundo de investimento aí que tá envolvido, e só que também, como na Espanha, essa empresa CVC está sendo investigada por corrupção na França, né? Então, ele fala que o Real Madrid realmente esse ano ingressou aí menos por direitos audiovisuais que há 10 anos atrás. Então, isso chama muito a atenção, né, do Real Madrid. Então, ele fala, gente, tudo isso para explicar também um problema que tem hoje em dia com o futebol, tanto os direitos audiovisuais e também o que a UEFA e a FIFA estão fazendo para melhorar isso. Ele critica também a questão da quantidade de jogos que hoje em dia existem no mundo do futebol. Para dar um exemplo, é verdade que ele falou muitas situações, muitos exemplos, e também tem a ver com as lesões dos jogadores. Ele fala que estudos médicos explicam que causas de lesões de ligamento cruzado tem a ver com a fatiga muscular, a fatiga dos jogadores, o cansaço dos jogadores. Então, tem realmente a ver, a gente realmente fala, ligamento cruzado talvez não é uma questão de preparação física, não é mas sim, gente, tem a ver sim com a quantidade de jogos que os jogadores estão jogando. Então, ele dá um exemplo que é muito claro pra gente olhar aqui. Jude Bellingham tem 21 anos. E Jude Bellingham, jogador que joga com a Inglaterra, ele fez um paralelismo que joga com o Real Madrid, jogou até hoje 251 jogos. Na sua época, David Beckham jogou 54 jogos quando ele tinha 21 anos. Para vocês terem uma ideia, a quantidade de jogos que hoje em dia os jogadores têm. Então, é mais difícil eles se recuperarem a tempo. Tem que fazer, às vezes, alguns jogadores que jogam na América Latina, tem que viagens que são longas. Os jogos, hoje em dia, aqui na Espanha, são cada vez mais tarde. Tem jogo aqui que começa às 10 da noite. Falam que é por causa do horário de verão, mas poderiam jogar em horários bem mais cedos aqui também, ajudaria também algumas criadoras de conteúdo. Mas a questão, gente, o Florentino também fala da qualidade dos jogos, que eu acho muito interessante que ele fala nessa assembleia, gente, ele fala a qualidade dos jogos. Pra vocês terem uma ideia, em 122 anos de clube de Real Madrid, só enfrentou 22 vezes aqui, né, no Santiago Bernabéu, só recebeu 22 ocasiões times da Inglaterra. Só uma vez jogou contra o Arsenal aqui no Santiago Bernabéu, recebeu, né, o time, e uma vez o Manchester United. Então ele faz outra comparação. Olha, Nadal e Federer jogaram mais de 100 vezes, tiveram mais de 100 vezes duelo entre Federer e Nadal. E como pode ser que a gente só tenha 22 jogos de jogadores da Premier contra o Real Madrid? Então, ele fala isso, gente, e dar a entrada nessa questão da Superliga, ele também faz uma comparação. Eu achei muito interessante essas comparações que o Florentino Pérez faz sobre o caso da Blockbuster. Vocês lembram, para quem é mais jovem, quando a gente via os filmes antigamente, a gente ia numa locadora, alugava uma fita ou um DVD. E nesse caso a gente começou a conhecer aquela empresa Blockbuster, que tinha uma rede que tinha em todo mundo, e era muito mais fácil a gente poder alugar e locar os filmes, né? Em algum momento chegou a Netflix e falou assim: olha, estou aqui e eu quero me vender para você, Blockbuster, né? E a Blockbuster falou: não, eu não quero inovar, eu não quero nada novo, eu quero continuar sendo como eu estou sendo. Então, Florentino Pérez, o que acontece? Vocês viram que hoje Blockbuster nem existe, faliu, e Netflix é uma das maiores empresas, né, da indústria, do cinema, dos filmes, hoje em dia, com uma arrecadação muito maior do valor que eles ofereceram para a Blockbuster. Então, o Florentino fala: não queremos entrar na história como a Blockbuster. Então, eu acho muito interessante. Também fala do sistema da Spotify como música. Então, para entrar, gente, tudo isso para ele entrar na situação da Superliga. E ele fala também, quando ele entra para falar da Superliga, ele não fala do modelo, como vai ser, quando vai entrar em vigor a Superliga, ele não dá detalhes. Eu acho que
A gente ainda tem muita coisa pra gente ainda mastigar sobre a Superliga, né? Muitas pessoas falaram que poderia ser no ano que vem, 2025. Mas o que ele comenta é a vitória do Real Madrid na justiça aqui do Tribunal da União Europeia, que, né, fala que dá a razão para o Real Madrid, fala que a UEFA tem um monopólio e que eles não podem ter esse monopólio, que sim podem existir outros tipos de competições na Europa. Então é isso que ele fala, e fala assim, há 53 anos atrás, essa mesma coisa aconteceu quando criaram a Copa da Europa, a Champions League, e agora que é a Champions League, ele fala que naquela época, tanto UEFA como FIFA eram contra a criação desse novo modelo, né? E ele fala, então, gente, da questão da qualidade, que eu falei, a qualidade de jogos, né, para poder entrar na Superliga. E ele fala também da questão do acesso às pessoas poderem ver jogos de futebol. Por isso que ele fala a questão da Netflix também, né, gente? Pessoas que hoje em dia a gente tem que gastar muito dinheiro para poder ver um jogo de futebol. Olha, é um vídeo largo, é um resumão, mas é que é muita coisa. Florentino Pérez falou 2 horas, tô falando só 15 minutos, tá, gente? Ele fala também da empresa que é a promotora, e ele fala que poderia beneficiar, gente, essa Superliga, todo mundo que tá incluído no futebol, os clubes, os jogadores, a torcida, e também a UEFA e a FIFA, né? Então, acho que é muito interessante essa explicação, mas eu gostaria de ter escutado também do Florentino Pérez quando poderia entrar em vigor, e também porque ele fala tanto dos times da Premier League. Eu quero saber quais times poderiam estar interessados ou quais times realmente entrariam, porque a gente sabe que aqueles que já assinaram, tem a cláusula para poder sair seria muito caro, a gente escutou isso em algum momento, então muito complicado se a gente saber como vai evoluir, se a gente saber, a gente poder saber do Florentino Pérez se vai evoluir ou como vai evoluir essa Superliga, né, gente? Então, vamos passar a falar do novo modelo que eu já comentei aqui para vocês num vídeo. Antes, né, que tínhamos falado aqui, essa proposta de reorganização societária do Real Madrid. É verdade que eu falei aqui que poderia ser uma sociedade anônima desportiva ou uma SAF, sociedade anônima do futebol. Só que isso não ficou tão claro, né? É uma proposta de reorganização societária. E isso o Florentino Pérez fala que ele explica porque o Real Madrid está pensando em reorganizar a sua forma de organização societária. Isso tem a ver com a forma como gerenciam a liga, né? Como o Tebas está aí envolvido, ou qualquer outra pessoa que possa gerenciar a liga, tenha a ver com essa questão de o Real Madrid tentar se reorganizar societariamente, né? O Florentino Pérez fala da falta de transparência, né, do que tem a liga, também até mesmo com a mídia com qual distribui aí os direitos aí de imagem. Ele fala sobre o ataque ao patrimônio do Real Madrid, que isso eu comentei aqui um pouquinho já isso com vocês, mas ele fala mais abertamente. Ele fala: esse ataque, gente, eu comentei pra vocês, era uma proposta, uma emenda da proposta da lei de esporte aqui na Espanha, que eles estão trabalhando para poder aprovar essa lei, onde essa lei poderia dar a entender essa emenda de que qualquer pessoa, a liga poderia tocar os ingressos do Real Madrid ou qualquer time que não seja uma sociedade anônima. Por isso que eu falo que a gente não sabe se o Real Madrid vai ser realmente uma sociedade anônima esportiva. É verdade que o Florentino Pérez agradece ao Barcelona Athletic Clube e também a partidos políticos, tanto de direita como esquerda, que é o PSOE e o PP aqui na Espanha. Ele agradece a esses partidos que deram esse alarme, né? Falando assim, gente, estão tentando aprovar uma lei, tem essa proposta de emenda, então o Real Madrid tem que ficar de olho. O Florentino Pérez falou assim: eu quero garantir com essa proposta de reorganização societária, garantir que todos os sócios sejam proprietários do Real Madrid. E que também ele falou, gente, eu vou me matar para que esse clube continue sendo dos sócios, tá? Então, é uma ideia. Florentino fala que ele vai convocar uma assembleia para explicar de forma clara. Então, a gente não sabe se vai ser uma SAF, se vai ser uma nova forma societária. Provavelmente, eu acho que vai ser uma nova forma societária, que a gente tem muito ainda que ver o que pode acontecer. Mas a ideia é que continue sendo dos sócios. E para finalizar esse vídeo, que tá sendo muito longo, antes desse jogo, vocês vão me matar. Bola de ouro, gente. Sim, a gente tem que falar essa bola de ouro. Pela primeira vez na história, né, que essa bola de ouro é organizada pela UEFA, France Football e também a L'Équipe. Sempre era organizada essa bola de ouro entre France Football e L'Équipe. Esse ano mudou. Uma das coisas que Florentino fala é que, claro,
Antes de tudo, Florentino Pérez, super cavalheiro, como sempre falou. Rodri é um grande futebolista e madrilenho e tem todo o nosso carinho. Ele não quer colocar isso em cima do Rodri. Ele fala que a bola de ouro é um escândalo. Esse ano ele menciona a Tutto Sport, um artigo que essa revista italiana escreveu no dia 29 de outubro, falando que não era para ele ter recebido, mesmo sendo ele um ótimo jogador. E não devia ter sido essa compensação, porque a gente sabe que ano passado Rodri fez uma ótima temporada. Rodri realmente, ano passado, ganhou 3 títulos com o Manchester City, fez o gol que deu a vitória ao Manchester City na final da Champions League e realmente merecia ano passado, né? Mas esse ano, quem tinha que ter ganhado era Vinícius Júnior. Ele fala e ele comenta, Florentino Pérez, essa questão que eu tava falando, desse novo sócio da Bola de Ouro, né? Que surpreende muito no comunicado que eles deram, falando que a entrada deles não ia impactar o sistema de votação, mas sim impactou. Sim, porque aumentaram o número de jogadores que teriam que votar, de 5 a 10 jogadores, e também os pontos que os jogadores poderiam dar, né? Os pontos que poderiam dar para um jogador, que eram 6 pontos, e depois mudou para 15 pontos. Também critica a participação de jornalistas que não tem nada, que tem, digamos, não tem muito a ver, que não deveriam estar participando, e jornalistas de países que sim deveriam estar participando também, até mesmo pela quantidade de habitantes. Por exemplo, um exemplo que o Florentino dá, né, gente? Então, a Bola de Ouro deveria ser feita de maneira independente, com voto de pessoas que têm prestígio, conhecimento. E ele comenta, gente, que, claro, se as opções para poder ganhar a Bola de Ouro, os critérios, né? A gente fala um critério. Na minha opinião, primeiro deveria ser o Vinícius Júnior, que foi aclamado pelo mundo inteiro. Até mesmo uma enquete feita pelo L'Equipe, Vinícius Júnior teria essa Bola de Ouro, né? E se fosse outro tipo de critério, como por exemplo ter ganhado também a Eurocopa, por exemplo, o Carvajal deveria ter sido, ou o Jude Bellingham, que também esteve aí na final, gente. Então, olha, isso foi, o Florentino falou, por isso que eu decidi este ano não ir na entrega da Bola de Ouro. Ele não comenta se não vai ano que vem, mas aparentemente por essas palavras eu posso entender que ele falou isso, que só esse ano que realmente ele não vai nessa Bola de Ouro. Então, gente, muita coisa nessa Assembleia de Sócios. Para quem gosta desse assunto, quem quer saber mais detalhes do Real Madrid, Florentino falou isso. É importante a gente ficar de olho, porque a gente não quer que qualquer tipo de liga ou empresas estrangeiras ou estrangeiras fora do Real Madrid possam dinamitar o nosso time. O Florentino realmente é um presidente que tirou o Real Madrid da lama. Muita gente não sabe dessa história, mas o Real Madrid estava realmente um time que estava, olha, cheio de dívidas, terrível, e hoje em dia o Real Madrid é o time que é, né, gente? Então, mesmo o Florentino pode acertar ou errar, ele é humano, né? Ele não é uma pessoa que é 100%, ele não é infalível, mas o que o Florentino fez e faz pelo Real Madrid é realmente muito grande. A gente depois pode, talvez, ter mais novidades, porque os sócios agora estão trabalhando e perguntando, tem aquele momento, né, de perguntas, e onde vão rebater essas perguntas dos sócios e voltar também algumas questões para a próxima, digamos, temporada do Real Madrid, né, gente? Então, é isso. Eu vejo vocês daqui a pouco, né? Para quem estiver acompanhando, chegou até aqui, no próximo vídeo, que será provavelmente esse pós-jogo, Leganés Real Madrid. Até lá, a la Madrid. Tchau, tchau.